Diretamente do estúdio do Terehel, esse é o Roda Réu, o programa de entrevistas com os candidatos do Piauí nas eleições de 2026. E no Roda Réu de hoje, a gente recebe Lourdes Mello. E para sabatinar a candidata Lourdes Mello ao governo do Piauí, temos aqui Gleif Brauli, ele que é artista internacional e também é crítico de política nas horas vagas. Seja bem-vindo, Gleif Brauli. Tudo bem, yes. Good afternoon. Também temos ele, que também é artista internacional, dançarino e cientista político também nas horas vagas, Faísca Massacre. Seja bem-vindo. Qual é o seu carro? Não, seja bem-vindo. Cumprimenta a Lourdes Mello e tal. Você já conhecia a Lourdes Mello? Você já conhecia ela? Não, conheci não. Agora estou conhecendo a primeira vez aí. Como é seu nome mesmo? Lourdes Mello. Ah, prazer conhecer. Meu nome é Faísca Massacre, além de Timon, né? Timon para o mundo. Nós estamos aí na criatividade, né? Com todo respeito, fazendo alegria pro povo aí. Nós estamos aí. Também temos aqui com a gente ele que é repórter, ele é ruivo e também ele é técnico de informática. Seja bem-vindo, Lucas Nunes. Opa, muito obrigado, Xavier. Obrigado aos convidados. Obrigado a Lourdes Mello pela presença aqui. Vai ser uma maravilha. Muito bem, o Faísca já adiantou a primeira pergunta. Você pode fazer para ela, Faísca? Qual é o seu carro? Sou professora. Não. Acho que é o seu carro que ele pergunta. Meu carro? Isso. Uma Toro. Então tá certo, né? E eu tô aqui para mostrar aqui um pouco da minha atividade para você aqui. Você não viu. Pode mostrar aí? Você passará a apreciar o trabalho da... Aproveitar e já emendar aqui a pergunta, qual o incentivo que a senhora pretende trazer para a cultura, né? E a gente gostaria de antes a senhora avaliasse o trabalho do nosso artista e a partir dessa a senhora respondesse. Ok. Mas você perguntou se ela tinha carro, é porque você acha que comunista não pode ter carro? O que você sabe sobre isso? Não, eu não tô Lucas, comunista pode ter carro, Lucas Nunes? Pode ter carro, deve ter carro, que é inclusive para dividir com todos os que não têm carro, não? Na verdade, o comunista, ele sempre se propõe a defesa dos direitos coletivos, né? Mas quando não se tem o carro individualmente, a gente luta pelo transporte coletivo, que é o ônibus, que é também o passe livre para os estudantes que não têm dinheiro para pagar a passagem, e também para o próprio desempregado. Se ele não tem como pagar o ônibus, ele tem que lutar pelo passe livre, né? Porque a pessoa precisa se deslocar e, se não tem como, tem que exigir das autoridades o passe livre, né? Gleif, você tem alguma pergunta para a candidata Lourdes Mello? Rapaz, eu queria fazer uma pergunta curiosa. Se você é solteira? Eu sou solteira, mas eu tenho 3 filhas. Certo. Tá, rolou algum tipo de interesse, Gleif, com todo respeito a... Não rolou interesse não. Como... Mas é só para saber mesmo, né? É isso. Aproveitando a deixa da solteira, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, candidata. Se o Bolsonaro fosse o último homem da Terra e ele lhe pedisse em casamento, a senhora iria morrer solteira? Eu acredito que não tem nenhum interesse, por isso, como não existe o interesse, pode ser que viesse a nunca casar com o Bolsonaro. Mesmo... Problema aí, tá ok? Mesmo se ele fosse o último homem da Terra, a senhora não casaria com ele? Eu não penso dessa forma, né? Ele vai viver o tanto que a resistência dele permitir, né? Verdade. Lucas Nunes, tem alguma pergunta para a candidata? Eu gostaria que a candidata, se possível, avaliasse, né, o trabalho do nosso artista aqui, se puder demonstrar aí, Faísca. 5 segundinhos de palhinha para ela aí. Aqui é só nas mãos, aqui tem pra tu. Aqui é só nas mãos, negou um cavalo. Além de Timon. Pescoço do cágado. Só isso. Do vento. É isso, só isso. Obrigado. Você não gostou não, Gleif, da dança do... Rapaz, ele fez um negócio legal aí. Quero te perguntar aqui uma coisa aqui pra você. Você é blogueira, você é? Não, eu não participo de nenhum agrupamento.
Mas eu queria dizer para você que eu sou professora de educação física, né? E gostei muito da sua desenvoltura, da sua flexibilidade agora apresentada. Muito obrigado mesmo. Ele perguntou se você era blogueira, tipo, de rede social. Não participo de nenhum blog. Eu participo de organização política do meu partido, que são entrevistas, coisas assim. Entendi. Como foi que a senhora descobriu que era uma militante? Eu vi uma entrevista sua na Cidade Verde, que inclusive a senhora estava até com um pouco de raiva do Joelson, não sei se... Joelson. E aí... É assim, o Joelson ele procura provocar para poder fazer o trabalho dele, né, que é jornalista. Né? Entendi. E a senhora falou um pouco do começo da sua trajetória lá na militância, sofreu perseguição, repressão da polícia. E aí eu queria perguntar como a senhora descobriu que era uma militante, como começou isso aí na sua vida, a militância política e de esquerda. Por que não foi para a direita, por exemplo? Pois é, a gente tem uma tradição de que a gente pode até associar ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, né? O Lula, né, no passado, foi o Lula quem começou a introduzir a luta para os trabalhadores. Por exemplo, o direito de greve, né? Na época nós saímos de uma ditadura militar, onde a gente não tinha liberdade, mas foi feito greves no ABC, tudo isso foi uma iniciativa do próprio Lula, né? Então, e nessa luta, né, contra a ditadura militar, a gente começou a participar, hoje eu sou do Partido da Causa Operária, um partido comunista, mas eu comecei mesmo a militar no PT. Entendi. Que ano era isso, mais ou menos? Isso acho que 74, por aí assim. Começou como estudante e tal? Também eu comecei a estudar na UFP, né? Eu sou professora de educação física, e lá tinha o movimento estudantil também, o movimento da UNE, e nós atuamos também na época na UFP. O Gleif tem mais alguma pergunta para a candidata Lourdes? Tem uma pergunta curiosa. É verdade que você invadiu um apartamento na primavera? Não, aquele velho mentiroso, eu não sei nem o nome do velho, mas isso foi divulgado, né? A minha filha tinha um apartamento alugado e era um corredor. De um lado ficava o corredor da casa do velho e a outra era da minha filha. Eu fui para o apartamento da minha filha e entrei para o lado da casa do velho. E esse velho, ele me provocou muito, sabe? Ele mentiu, me acusou. E teve uma hora que eu foi preocupada. Ele disse, traga aí meu remédio, porque eu não sei se eu vou passar mal. Traga aí minha cadeira para eu sentar, fazendo charme para dizer que poderia ocorrer alguma coisa, né? Entendi. A senhora participou de vários pleitos no decorrer da sua carreira, na sua trajetória. E queria saber da senhora o que a senhora pretende trazer de novo para esse pleito. Não, então, como eu disse, né? Eu sou do PCO, Partido da Causa Operária, e nós participamos das eleições, não que a gente possa estar com a possibilidade de concorrer com os poderosos, porque, por exemplo, nós somos 224 municípios no Piauí, e não recebemos financiamento de campanha. Nós trabalhamos porque nós participamos, militamos, que a gente procura sempre colocar a nossa política, que chama de militância. A nossa militância ela tem o objetivo de conversar com a população, que é muito importante uma eleição nesse sentido. Todo mundo está falando de política. E se a gente se omite, aí pior fica. Mas não, a gente vai participar das eleições e tentar transmitir, porque hoje nós temos uma modernidade, né, que é a internet, que são os meios de comunicação que ajudam a gente também a conhecer o povo e transmitir, por exemplo, uma das cidades mais distantes do Piauí é Corrente. Então, a gente vai estar sendo ouvido, né, pelo povo de Corrente e também nos 224 municípios há a possibilidade de transmitir aquilo que a gente quer passar. Entendi. Como é que está a sua estrutura de campanha para essa eleição? A estrutura de campanha, nós somos também sindicalistas, né?
E o que nós defendemos são os direitos dos sindicatos, através das organizações de trabalhadores, os direitos das mulheres, o direito da juventude, e é uma concorrência de forma desigual. Nós não temos os meios de comunicação, até o Lula, né, passou recentemente, ele falou que iria fazer uma quebra do monopólio das TVs, né? Só que ele esqueceu que os monopólios continuam. Quem tem espaço para se comunicar, de fato, são as grandes emissoras. E eles continuam transmitindo o que eles querem falar. E nós temos uma coisa que é importante colocar para a população. Os meios de comunicação foi criado, né, através da iniciativa. Assim, você pode se transmitir através das ondas magnéticas, você falar através das ondas magnéticas. Então, isso eles também não podem impedir, a chegar o momento de proibir até você se comunicar. E nós vamos nos comunicar usando também da possibilidade da fala através dos meios de comunicação. O técnico de informática tem alguma pergunta para a doutora Lourdes? Eu queria saber da senhora, candidata, se eleita, por qual grande feito a senhora gostaria de ser lembrada? Qual a marca que a senhora queria deixar para a história do Piauí como governadora se eleita? Bom, essa pergunta, se eleita, ela é uma iniciativa, uma pergunta da sua parte, mas eu acho que eu não vou ser eleita, porque quem ganha eleição é quem tem dinheiro para comprar votos. Nós não recebemos financiamento de campanha, existe uma lei aí, os juízes, né? Os juízes também, eles não são, a função do juiz não é legislar, criar leis, é julgar, mas eles fazem leis, lei que não é seu... Primeira coisa, eles nunca foram eleitos, os juízes, e assim sendo, eles fazem essa dificuldade, para dificultar o que a gente pode fazer. Nós vamos tentar fazer, fora mesmo da eleição, aquilo que a gente se propõe. Lutar para construir uma sociedade igualitária, lutar para construir uma sociedade onde a população tenha o conhecimento da existência do capitalismo, o fim do capitalismo, não. Capitalismo é uma coisa que não vai trazer benefício para a população. E construir uma sociedade socialista e comunista também. Isso tentando desenvolver coisas que não é desenvolvido, né, nas escolas, as professoras, de um modo geral, o conteúdo, né, não é discutido com a juventude, com os alunos, essa compreensão de que nós temos que derrubar o capitalismo e construir uma sociedade socialista. Infelizmente é assim. Em uma das suas entrevistas, a senhora prometeu, entre aspas, um salário o salário mínimo de R$7.000 por aí, 7.500. Como a senhora faria para a gente ter esse salário? Então, existe uma discussão, né, inclusive o DIEESE, que é um órgão de comunicação que estuda, através da economia e dos economistas, quanto que é necessário para uma família média, uma família de 5 pessoas, uma família, como que pode ser feito? A primeira coisa é fazer um salário que dê para uma família sobreviver. Para sobreviver, ele tem que ter alimentação, ele tem que ter o transporte, ele tem que tratar da saúde de qualidade, também a educação. E aí, para isso, os cálculos feitos pelos economistas do DIEESE, repetindo, né, ele tem que ser calculado. E para isso, tem que ser no mínimo, em média, talvez, um salário de 7.500. Faísca, quanto seria um salário ideal um salário mínimo ideal para você? Rapaz, hoje em dia, como o Brasil tá tão pobre como o pessoal diz, né? Brasil, que é R$1.600, né? O ser humano ganha. Depende. Porque aqui é Teresina, lá é Timon. Eu moro em Timon. Aqui pode ser o dinheiro mais aumentado, né? Ou é o mesmo valor?
O salário mínimo ele é igual para todo o Brasil. É? O Lula, a gente sempre tem que falar do Lula, porque ele é o nosso presidente e ele faz propostas. Ele, a princípio, ele disse que iria fazer um salário mínimo, se não me engano, de R$ 2.500. Só que ele não fez. Mas R$ 2.500 ainda é pouco, não dá para assistir às necessidades dos trabalhadores. Uma família, vamos se basear sempre por cinco pessoas numa família. É preciso ter a pressão para reivindicar melhor salário. E essa pressão, ela se dá normalmente através das greves. Nós temos que fazer greves, exigir junto com os sindicatos, com a juventude também, com os jovens estudantes, porque eles também têm que ser dinâmicos, né? Que tenham um salário de R$ 7.500. Mas aí, candidata, quando assim, de onde é que a senhora imagina que esse dinheiro vai sair? Porque, assim, teve também um outro movimento desse, que era inclusive de uma classe específica, né, do piso dos enfermeiros, né, que aí eles reivindicavam um piso X, e nem isso foi para frente. Então, como é que a senhora imagina que é possível que isso aconteça de todas as classes? É assim, eles sempre vão dizer que não tem dinheiro suficiente. É assim, o patrão, ele quer sugar, explorar. E ele sempre vai dizer que não tem o dinheiro suficiente para pagar um salário justo para os trabalhadores. Mas nós sempre vamos dizer que tem, sim, condição e fazer a luta através das greves e das mobilizações, mas dizer também que nós temos um fator importante para lutar, que é a reforma agrária. A reforma agrária tudo que existe na terra são produzidos fora da natureza, né, que são as árvores, as águas, produzidas pelos trabalhadores. Então, nós só vamos poder garantir uma condição boa de sobrevivência através das greves, das lutas e ainda tem mais. As greves, ela agora tem umas novas formas, né, de você lutar. Não basta só cruzar os braços e dizer que não vai produzir em protesto, mas é preciso também que a gente faça greves com ocupação. Ocupação porque a ocupação, ocupar uma fábrica, o patrão vai ficar mais intimidado e ver que a força dos trabalhadores pode ser forte também fazendo uma greve com ocupação. Gleice, qual seria o salário mínimo ideal para você viver bem? Rapaz, cara, geralmente, a gente, como ela falou, a pessoa faz os projetos, muitos que tem que aprovar, né? Rapaz, o salário mesmo para sobreviver, 4, 5 mil, assim, é o suficiente, né? Também penso por aí, 5 mil. É porque 7.500 não aprova, muito difícil. E para você, Faísca, qual seria um valor? É muito difícil aprovar. Um valor para você viver, um salário mínimo que você acha que é justo para o brasileiro viver bem? Para viver bem é uns 4.500, R$ 4.000. No máximo R$ 4.000 por mês. 4 mil, um salário mínimo de 4 mil, a senhora acha que seria justo para o brasileiro? Ou ainda é fora da realidade, dependendo de onde você mora? Não, eu acho que o salário mínimo, ele deva ser... Porque nós já fizemos pesquisas, né? Nós já tivemos organização de conferências e também de fazer... Nós defendíamos R$ 10.000 para... Isso nas pesquisas que nós fizemos, porque os empresários, né, eles sempre vão dizer que não pode pagar. Não pode pagar, mas se você for ver na sua família, eles não aceitam viver com 5 mil. E nós temos que fazer a nossa contrapartida de lutar para que eles paguem aquilo que merece uma família. Porque precisa do salário para alimentação, para moradia, para os direitos trabalhistas, de forma geral. Algum dos cientistas políticos aqui tem mais alguma pergunta para fazer para a candidata Lourdes? Faísca, você se considera um cara mais de esquerda ou mais de direita? De esquerda. De esquerda. Você se considera um cara mais de esquerda, né? E você, Gleice Brau? Direita. Um cara mais de direita? É.
Então, entre Lula e Bolsonaro, você é da galera do Bolsonaro? Tipo, Não, então é direita Renan Santos. sou do Bolsonaro não. É de direita, mas não é bolsonarista. Não, sou não, Bolsonaro não. Tá Sou certo. sério. Dona Lourdes, a senhora falou que não acredita em eleição. Então, quer dizer que a senhora entrou na campanha para bater no Rafael ou no Joel, nos debates? Não, nós não acreditamos que a eleição ela vá mudar a vida das pessoas. É preciso que haja a luta no dia a dia. Outra coisa também que é muito importante, que nós somos contra os patrões que exploram, né, que ficam ricos à custa do trabalho, do trabalhador, mas também dizer que os próprios governos, eles injetam o dinheiro, né, nos banqueiros. Não, a senhora falou que não acredita na sua eleição. Certo, mas eu quero Então, dizer, nessa eleição, é a senhora entrou para bater em importante- quem? No Rafael ou no Não, Joel? mas eu respondo já. Só preciso dizer que os banqueiros, eles recebem dos impostos 1 trilhão para os próprios banqueiros que enriquecem. Agora, o Joel e quem é O Rafael. o Rafael. Você sabe que eu não tinha uma compreensão muito assim desse candidato lá de Floriano, né? Nem sabia nem o nome dele. Mas o Rafael, eu vejo que ele tem uma comunicação, que ele pode até ser favorável para ele, de fazer negociação com os prefeitos, né? E isso faz com que ele apresente na imprensa, né, uma possibilidade até de destaque. Mas eu, particularmente, eu acho que qualquer governo que ele venha a ser capitalista não tem muita diferença. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a candidata? Pois, candidata, muito obrigado pela sua participação aqui no Roda Réu. Queria que a senhora deixasse aí suas palavras para a gente, considerações finais para a gente encerrar esse programa. Então, eu queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar falando para ter uma repercussão, não sei o quanto que o povo está ouvindo, né, mas queria agradecer e dizer que nós vamos continuar nestas eleições, dentro das nossas possibilidades, lutar para conquistar, não é? Para a juventude ter seu emprego, para as mulheres ter o seu direito de creche, para também o transporte coletivo seja passe livre para todos os trabalhadores, para os estudantes. Trabalhador que está desempregado não pode pagar ônibus. E também privatizar a quebra, quer dizer, privatizar não, a quebra da privatização que existe hoje nos meios de transporte coletivo. Queremos um transporte de graça para todos. Pois é isso, esse foi o Roda Réu e até o próximo programa. Goodbye.